Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do quadro Anexando Partículas de Consciência, que acontece toda segunda-feira no IGTV e toda quinta-feira no YouTube. Lembrando que nunca é o mesmo tema, então se você for assistir no IGTV ou aqui, mesmo sendo na mesma semana, você vai pegar vídeos diferentes, temas diferentes. E hoje eu vim falar com você sobre uma coisa que chamou minha atenção num áudio que eu ouvi hoje de uma astróloga e que fez tanto sentido para mim, assim, que eu vim compartilhar com vocês e trazer o meu ponto de vista sobre isso, tá? Ela estava falando sobre as nossas autossabotagens e falando o quanto que a gente se sabota nos nossos projetos, o quanto que os medos que a gente tem fazem com que a gente se sabote, fazem com que a gente a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de se demonstrar, a gente tem medo de tudo, de falar o que a gente sente, de falar o que a gente pensa. E eu lembrei de uma frase de um vídeo da Lucilena Galvão, da professora Lucilena, que eu honro muito, essa filósofa, e que ela falou assim, que o nosso maior medo não é o medo da morte, nem o medo da doença, nem o medo da dor, o nosso maior medo é o medo de crescer. E eu acredito e eu concordo plenamente com isso. E eu acredito que esse medo de crescer, ele de certa forma é uma dor que a gente tem. É como se fosse uma semente, sabe? Uma semente que está ali embaixo da terra, pronta para germinar. E para que ela cresça, ela tem que vencer muitas camadas. Ela tem que abrir aquela semente, ela tem que germinar, tem que sair para fora, ela tem que passar pelas camadinhas da terra até ela ir em busca da luz do sol. E esse crescimento em busca dessa luz é muito simbólico, porque para mim o crescimento externo ele é só um resultado do nosso crescimento interior. E essa mesma semente que a gente planta e que faz todo esse movimento em busca da luz do sol, acontece internamente com a gente quando a gente está ali encapsuladinha, fechadinha no nosso casulo e a gente começa a querer se abrir em busca da nossa própria luz. Essa acho que é a maior dor que a gente enfrenta. Por quê? Porque o nosso eu, o nosso ego, ele é tão, ele é tão, como que eu posso dizer, é, ele é tão iludido ou tão limitado que ele acredita que ele é o centro do universo, que ele é o centro do nosso universo e a gente que tem um universo particular, que a gente cria a nossa realidade, a nossa vida dentro desse universo particular. E o nosso ego não é porque ele quer, porque ele é do mal, porque ele é a treva, nada disso. É porque ele é o aspecto dele, faz parte da natureza dele, né, nos proteger. E a gente não sabe muito bem como lidar, justamente porque a gente não busca autoconhecimento, como lidar com essas armadilhas que ele nos coloca, porque ele acredita que ele é o centro do universo e que ele precisa nos proteger a todo custo. E ele não vê muitas perspectivas, porque ele não percebe o mundo do invisível, ele não percebe o mundo substancial, ele é programado, o ego é programado para perceber o mundo a partir dos nossos sentidos físicos. Então é isso que ele percebe. E por ele perceber o mundo a partir dos nossos sentidos físicos, então ele percebe o mundo de uma forma muito limitada. Então ele não vê muitas perspectivas na nossa vida, porque ele acredita que não temos muitas perspectivas. Então, quando a gente começa, e talvez você esteja aí nesse lugar, começa a sentir uma inquietação, sentir um incômodo interior, um incômodo, e sentir um vazio, sentir uma angústia, né, que a gente chama de uma crise existencial, uma angústia, a gente vai querendo buscar algo que torne a nossa vida mais significativa, que dê mais sentido para a nossa vida.
a gente fala, né, ou eu costumo dizer que a gente está começando a sentir as cutucadas da nossa alma, que o ego não estava percebendo até então, mas que vai chegar um momento em que a gente, nós, como as pessoas que escolhem, como os escolhedores, desculpa, gente, mexi aqui, os escolhedores da nossa vida, né? Nós temos esse poder dentro de nós, porque nós não somos só um corpo e nós não vivemos um mundo físico apenas, né? Nós temos nós somos seres multidimensionais e temos muitos aspectos dentro de nós, e o ego é um deles. Então a gente começa a perceber, o nosso ego começa a se incomodar e começa a criar outros mecanismos de defesa. E isso eu chamo das sabotagens, são essas sabotagens que a gente faz, que faz com que a gente se frustre na nossa vida. A partir desses mecanismos que o ego desenvolve dentro da gente, de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente tem que ficar onde a gente está, de que a gente não pode ou não tem capacidade, habilidade, qualidade, potência, talentos para ir um pouco além daquilo da onde a gente está agora. E isso faz com que a gente vá se desmotivando na vida, com que a gente vá se excluindo dentro do nosso próprio universo. Por quê? Porque você, como um ser espiritual, numa experiência humana, você sabe lá no fundo da tua alma que você é um ser único, repleto de habilidades, de qualidades e talentos, apto a perceber o mundo à sua volta, apta a reconhecer as energias, apta a fazer um movimento para o teu bem maior, para o bem maior do planeta. Lá no fundo da tua alma você sabe que você não está aqui por acaso. Lá no fundo da tua alma você reconhece que você tem algo para dizer para o mundo, que você estando aqui, o fato de você estar aqui já quer dizer que você tem alguma coisa para fazer aqui. E você não fazendo isso, né? Você não fazendo isso, você dando mais ouvidos ao teu ego, que ele tá cheio de camadas protetivas, porque ele não sabe o que a tua alma sabe e o que você sabe, ele ainda não sabe. Quem tem o dever de comunicar, de educar, de instruir esse mecanismo, esse aspecto, essa entidade que é o ego, é você, com o teu autoconhecimento, com as ferramentas que você pode usar para tornar o teu ego consciente da tua grandeza. Então, muitas vezes, a gente demora demais para chegar nesse lugar onde a gente está consciente de que nós temos o dever de instruir o nosso ego e não ele ter o dever de conduzir a nossa vida. Porque o ego, ele é menor que a tua alma e você tem, como pessoa consciente, racional, lúcida, você tem o dever de expandir o teu ego, a tua mente, até a tua consciência, até a tua alma, para que vocês juntos possam se realizar aqui nesse mundo. E não ao contrário. E às vezes a gente demora demais para fazer esses movimentos, a gente acaba frustrada, a gente acaba doente, a gente acaba infeliz, e aí a gente vai deixando a nossa vida passar e realmente a gente muitas vezes mesmo, a gente tem que esperar a próxima encarnação, a gente tem que esperar a próxima oportunidade. E aí a gente vai lá e se compromete de novo, não, dessa vez eu vou acordar o meu ego, dessa vez eu vou educar ele com todo o amor do mundo. E aí a gente de novo vem e se esquece, porque não está atento ao que está profundo, ao que está lá dentro, a gente não está disposta a passar pelo processo de fazer a sementinha abrir, germinar e fazer o movimento dolorido, sim, de crescer em direção à própria luz. Então,
o movimento do autoconhecimento, ele não é um movimento assim, como todo ou a maioria das pessoas acredita, que é um movimento de uau, eu virei luz, eu iluminei, né? Você não é esse movimento. É um movimento de muito trabalho que você tem interno, de fazer movimentos, ações, escolhas, tomar decisões na tua vida que te levem, né, que te levem à tua evolução, ao teu crescimento. E isso não é uma coisa muito fácil, uma coisa muito gostosinha, mas é gratificante. É uma coisa que não tem como a gente definir o quão empoderador, o quão libertador é você fazer esse trabalho de educar o teu ego e de levar o teu ego na direção da tua alma, sabe? É lindo. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Gratidão por você estar aqui. Espero que você continue aqui e que um dia a gente possa se ver e que seja breve. Beijo.